A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez para o nosso momento Teologia e Fogo. Louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse tempo de crescimento, aprendizado, oração e intimidade com Deus. Eu peço desde já que você que tem acompanhado o nosso trabalho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, porque precisamos propagar, irmãos, a palavra eterna do Senhor. Pessoas precisam ser edificadas como você está sendo nesse tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos na metade da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Já são 20 dias orando e jejuando todos os dias. Toda a EBIP, todos os membros da Igreja Batista Independente do Ponatis, buscando ao Senhor em oração e em jejum. E também toda a nossa convenção, a Convenção das Igrejas Batistas Independentes no Brasil, está participando desse mover. Eu tenho certeza que colheremos frutos maravilhosos para a glória do nome do Senhor. E como igreja, nós estamos nessa série falando sobre oração e falando sobre jejum. No momento Teologia e Fogo passado, nós abordamos o que é o jejum bíblico, Nós vimos que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Bíblia fala claramente sobre como é o jejum bíblico e como isso precisa ser praticado por mim e por você, crentes na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos continuar hoje falando um pouquinho sobre o jejum, E fazendo esse comparativo entre essas duas práticas devocionais, o jejum e a oração. São duas coisas que devem ser praticadas separadas, são duas coisas juntas, uma precisa da outra, ou eu posso praticar alguma delas de maneira isolada, Todas as vezes que eu orar, eu tenho que jejuar, todas as vezes que jejuar, eu devo orar. Como é que a gente pode, biblicamente, responder essa pergunta? Nós vamos procurar tratar isso no momento de hoje. Vamos para o texto, Eu gostaria de ler o texto novamente com vocês. Está aí Mateus capítulo 6, versículo 16, esse texto que está inserido no Sermão da Montanha. O Senhor Jesus está falando sobre três práticas, de todos os judeus piedosos, que também são práticas dos discípulos de Jesus, que é a prática de dar esmolas, a prática da oração e a prática do jejum. Então, esses três alicerces, esses três pilares da devocionalidade dos judeus também perpassam a devocionalidade dos crentes, dos discípulos de Jesus. Jesus diz assim, verso 16: quando jejuardes, não mostrem em sua aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo que verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nós encontramos na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o livro de Atos, pelo menos duas citações acerca do jejum. Então você perceba que o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico do Novo Testamento, tem duas citações apenas acerca do jejum, mostrando que o jejum difere um pouco da oração no sentido da sua prática, no sentido da sua aplicabilidade e no sentido da sua também rotina. Enquanto o jejum, enquanto a oração é algo rotineiro, o jejum não é uma prática que fazia parte da rotina da igreja, como fazia parte da rotina dos judeus, que era algo que tinha dia, todo dia e um lugar certo para que eles pudessem então estar jejuando constantemente, Então a gente primeiro vê essa diferença aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que o jejum, portanto, é praticado em momentos específicos. Eu quero, portanto, lembrar vocês do texto de Atos capítulo 13, versículo 1, aquele texto que nós conhecemos bem, que a igreja em Antioquia se reúne, estavam eles reunidos em oração, em jejum, e o Espírito Santo fala àquela igreja: separe para mim Paulo e Barnabé para uma obra que eu vos tenho designado. Esta obra nós sabemos qual é, a primeira viagem missionária da igreja, que desembocou na evangelização de todo mundo conhecido na época. Então, um momento específico que precisava, diante de uma decisão muito importante,
a igreja de Antioquia busca o Senhor para receber a sua orientação. O mesmo faz Paulo e Barnabé, né, quando vão nomear obreiros para que fiquem, né, na vanguarda da obra. Eles também jejuam e oram antes de consagrar esses obreiros. Portanto, o jejum é usado em circunstâncias especiais, em momentos especiais, diferentemente da oração, que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós temos que orar em todo o tempo. O apóstolo Paulo também ratifica isso, porque nós não vamos encontrar nos ensinos apostólicos do apóstolo Paulo, né, essa recomendação dessa frequência no jejum, diferentemente da oração. Você não vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo jejuem sem cessar. Você não vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo jejuem por todos, sempre pelos seus irmãos. Você não vai encontrar o apóstolo Paulo ensinando que nós temos que jejuar em todo o tempo, que temos que jejuar no Espírito. Mas nós vamos encontrar, sim, né, a recomendação apostólica para que nós oremos sem cessar, para que nós venhamos orar pelos irmãos, oremos pelas autoridades, oremos uns pelos outros, oremos no Espírito, oremos em todo o tempo. Então, a oração como um dever diário de todo o crente, de todo o discípulo de Jesus. Esse é o ensino do apóstolo Paulo, que também é ratificado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que orar em todo o tempo, porque os dias são maus. O jejum, amados irmãos, portanto, pelo ensino das Sagradas Escrituras, sempre está atrelado à oração, né? Todas as vezes que a igreja se reuniu, né, para jejuar, ela também fez um período de jejum e de oração. Agora, resumindo isso que eu acabei de falar para vocês, né, a oração sempre, o jejum sempre está atrelado à oração, mas a oração nem sempre vem atrelado ao jejum. Então, todas as vezes que jejuar, eu tenho que orar. Infelizmente, muitas vezes nós praticamos o jejum sem necessariamente ter esse período de oração. Isso não é o jejum bíblico, isso é só se abster-se de alimento, né? Isso é só um jejum como se for fazer um exame, né? Quando você deixa apenas de se alimentar, você se abstém do alimento. Mas o jejum bíblico, ele está atrelado a um período de oração. Diferentemente, a oração pode sim ser praticada sem a prática do jejum, porque a oração é uma prática diária. Então, não há essa obrigação, né? Esse pressuposto de que você, para orar, você precisa jejuar. Agora, o inverso é verdadeiro. Sempre que você jejuar, é necessário que esse período de jejum venha acompanhado de oração e de busca pelo Senhor. Nós encontramos também, amados irmãos, que essa prática, portanto, do jejum é uma prática voluntária. Diferentemente da oração, que é uma prática obrigatória, é um mandamento, né? Paulo diz, orem sem cessar, né? Jesus Cristo também diz, orai e vigiai, né? Então, o verbo no imperativo, demonstrando que é uma ordem, que o crente na pessoa de Jesus Cristo, portanto, não pode relegar esta ordem, não pode achar que apenas Jesus, né, e as Sagradas Escrituras estão apenas recomendando algo. Não se trata de uma recomendação, mas se trata de um mandamento, né, que temos que obedecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Percebemos também, amados irmãos, que o jejum é uma prática que nós temos sim que praticar, mas em momentos, em circunstâncias especiais. Nós estamos agora, como Igreja Batista Independente, né, praticando o jejum durante 40 dias. Então, todo ano, os crentes da IBIP, né, e os crentes batistas independentes no Brasil sabem que vão passar um período no ano. Todos os anos nós jejuamos pelo menos 40 dias. É claro que não somente nessas circunstâncias, mas em outras circunstâncias também temos que estar jejuando, em momentos especiais em que as circunstâncias pedem isso, né? Nós lembramos um relato do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que ele estava ali diante do monte, orando, jejuando, com Pedro e Tiago, né? Naquele momento da transfiguração, e lá embaixo um homem, né, traz o seu filho possesso por um espírito imundo, né? E os discípulos não puderam expulsar aquele
espírito imundo. Jesus então desce do monte e ao descer o pai vai ao encontro de Jesus e diz aquela frase, né? Jesus, eu trouxe meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam expelir o demônio, né? E Jesus diz, geração incrédula e perversa, até quando sofrereis? Até quando eu estarei convosco? Tragam um menino. E então Jesus repreende aquele espírito, dizendo, espírito mudo e surdo, sai dele, não entre mais nele. E assim aquele jovem foi liberto. E ao chegar em casa, os seus discípulos questionam, mestre, por que a gente não conseguiu, né, expulsar este demônio? E então Jesus vai explicar aos seus discípulos, dizendo que essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, Jesus está dizendo que existem circunstâncias, existem momentos em nossa vida que o jejum não é opcional, ele é obrigatório no sentido de que eu só vou vencer aquela batalha se eu jejuar e se eu orar. Não basta, portanto, naquele momento orar, era necessário também jejuar. Então vai existir momentos específicos na vida da igreja em que ela tem que tirar, sim, um dia de oração. E um dia de jejum, aliás, de consagração a Deus, como nós fazemos como batistas independentes. E outras vezes também, né, a igreja, nós já convocamos aí um dia de consagração, um dia de jejum e de oração. Todos os membros da Igreja Batista Independente do Planaltins orando e jejuando naquele dia, porque precisamos tomar decisões, porque precisamos nos consagrar. Às vezes são circunstâncias, né? O apóstolo Paulo fazia isso, né? Ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27, que ele passou por prisões, ele passou por naufrágios, ele passou por situações, né, de angústias, de escassez, de privações e de jejuns. E todas essas situações, ele diante dos desafios, diante da guerra, diante da afronta do diabo, ele se postava em consagração, ele jejuava para que Deus viesse estar se movendo e abençoando diante daquela situação, né, que ele estava inserido. Por fim, amados irmãos, quero terminar dizendo que tão importante quanto o jejum é a motivação do coração daquele que jejuma. Eis que Jesus diz, quando orardes, não sejam como os hipócritas. Quando jejuardes, não sejam como os hipócritas, né, que tocam trombeta para que as pessoas vejam. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas, né, hashtag jejuando, no Instagram, no Facebook, né, no WhatsApp, nas suas redes sociais, né? Não é assim que temos que fazer, né? Essa não é a motivação. A motivação dos fariseus era de aparecer, mas a motivação pela qual fazemos jejum diante de Deus é tão importante quanto a ação de fazê-lo. Então, vigie nessa prática, que possamos entender que esse é um momento de consagração não para o homem, não para o pastor, não para os irmãos da igreja, mas para Deus. O Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, continuemos com essa prática da maneira certa. Eu sei que tem irmãos que jejuam 2 vezes por semana, tem irmãos que jejuam 1 vez a cada 15 dias, tem irmãos que jejuam a cada 2 meses, não importa a frequência que você faça essa devocionalidade. O irmão que jejua toda semana não é mais santo do que o irmão que jejua de 15 em 15 dias, ou que jejum só na campanha de 40 dias de jejum e oração, porque o jejum deve ser praticado em circunstâncias especiais. Existe sim uma devocionalidade que deve ser diária, que é a oração. Esse sim é um mandamento bíblico para que a prática seja rotineira. Amém? Vamos orar. Eu quero terminar esse momento de teologia e fogo, orando pela sua vida, abençoando sua vida, você que junto comigo está nesse momento de consagração e de jejum. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça porque a tua palavra veio a nós. E ela, o Senhor, nos orienta, Senhor, ela nos esclarece, ela nos ilumina. Porque não basta orar, Senhor. É necessário orar, Senhor, da maneira certa e da forma correta, Senhor. Oh Deus, não basta jejuar, Senhor. É necessário, Senhor, que estejamos fazendo com a motivação correta do nosso coração. Ó Deus, por isso nos leva, Senhor, diante de Ti, Senhor, meu Pai, em verdade e em inteireza, porque a Tua palavra diz que o Senhor procura, mas o Senhor não procura a todo e a qualquer um.
o Senhor procura os verdadeiros adoradores, porque existem muitos que adoram, mas existem poucos que são verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores, eles têm uma característica, Pai. Eles te adoram, Senhor, não para aparecer no Facebook, não para aparecer diante dos homens, mas para aparecer, Senhor, meu Deus, mas para estar na tua presença, Senhor, em espírito e em verdade. Oh Deus, que a nossa motivação seja essa, sonda a motivação do meu coração, sonda a motivação do coração do meu irmão. Queremos dizer como Davi nesse momento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça, por amor ao teu nome. Oramos assim, eu abençoo a esta família, eu abençoo a este irmão, eu abençoo esta irmã, no nome de Jesus e para a glória do teu nome, que possamos viver para o louvor da tua glória. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Teologia e Fogo. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários desse vídeo, compartilhar também em suas redes sociais. Um forte abraço, fica com Deus. Jesus te abençoe.